Você bora, mais um vídeo do Raiz Tricolor, começando aqui nesse sábado, dia 6 de abril de 2024. Vamos abordar aqui algumas notícias, a gente já abre aqui falando, inclusive, uma delas que é o árbitro Jesus Valenzuela, o árbitro venezuelano que apita a partida entre Fluminense e Colo-Colo na próxima terça-feira. É um árbitro que eu gostei muito quando apitou os jogos do Fluminense. Ele apitou os últimos 2 jogos do Fluminense fora do Rio de Janeiro, lá na Libertadores do ano passado, né? Apitou o Fluminense Olímpia lá no Defensores del Chaco. Foi bem ali, começou uma espécie de fã-clube do árbitro. Uma coisa meio idiota, mas mas que é engraçado também. Fã-clube do Jesus Valenzuela na vitória por 3-1 contra o Olímpia. Ele não só apitou bem o jogo, enfim, era um jogo um pouco mais tranquilo em relação à cera, né? Porque o Olímpia estava atrás no placar, então não ia fazer cera e tal. Mas expulsou um jogador do Olímpia sem titubear e tal. Foi bem tranquilo ali nesse ponto. E o jogo seguinte, né, fora de casa, que foi o 2-1 contra o Internacional. Nesse foi uma arbitragem normal, né, mas sem atrapalhar nenhum dos dois times. Vai apitar agora nessa terça-feira Fluminense e Colo-Colo no Maracanã. Já tem 25 mil ingressos vendidos, tá, para esse jogo. Pelo menos é a notícia que a gente teve enquanto a gente ainda estava lá em Lima. A gente abordou isso até no giro de quinta-feira. Depois de lá para cá, o Fluminense não divulgou mais parciais. Tenho medo de que, assim, não tenha, né? Porque, assim, vamos lá, já é sábado e a gente ainda não ouviu atualização de parcial. Então, sei lá, será que passamos dos 30, 40 mil? Vamos lotar esse jogo? Peço que eu tava um pouco mais tranquilo, achando que a gente ia esgotar ingresso e tal, e tô começando a ficar realmente preocupado, cara. Eu não sou o cara que fica batendo em torcida que não vai pro estádio, eu não entro muito nessa pira, não. Mas eu acho que pra quem gosta de ficar discutindo e falando de público dos outros, não esgotar o ingresso para a estreia da Libertadores, para o nosso primeiro jogo no Maracanã, após o título da Libertadores. A última vez que a gente foi para Libertadores lá no Maracanã, a última vez que a gente chegou no Maracanã e falou, opa, hoje é jogo de Libertadores. A gente ganhou o Boca Juniors por 2-1 e foi campeão. Nosso único título da Libertadores. Então, assim, para quem gosta de falar e etc, e ficar rindo de público dos outros, etc, é vergonhoso, tá? E eu me incluo nesse, porque eu brinco algumas vezes sobre público também. É uma parada meio bizarra o que tá acontecendo esse ano, assim. Ah, mas o time... Meu amigo, o time empatou na estreia. A gente vai criticar a atuação e tal, daqui a pouco eu vou falar de bola e campo, mas assim, vai criticar o jogo e tal. O Fluminense empatou e se ganhar o Colo-Colo é líder do grupo, provavelmente, né? Será, né? Não sei que a Aliança goleie lá o Cerro Porteño. Então, enfim, me preocupa um pouquinho. Nem tava na pauta essa fala aqui sobre o público, não, mas é uma parada que, se acontecer, vai ser um negócio meio... Enfim, vamos seguir a pauta. Vamos lá, tá? A gente fala aqui agora sobre 2 jogadores que estão de volta. Ganso e Cano. Estão treinando normalmente e devem estar em campo contra o Colo-Colo. Os jogadores aparecem em vídeos postados pela Flu TV, em vídeos postados nas redes sociais do Fluminense. Não atuaram, né? Tanto o Ganso quanto o Cano não jogaram na partida contra a equipe do Alianza Lima. Nem viajaram, né? Lá para Lima. Mas a notícia que se tinha quando eles não viajaram era de que aparentemente estava tudo muito ok e tal. Eles estavam só meio que uma medida muito mais de tranquilização e de precaução, era essa palavra, do que uma medida de que eles estão lesionados e não poderiam jogar. Então devem estar em campo na terça-feira contra o Colo-Colo. Porém, enquanto Ganso e Cano voltam, a gente teve 2 confirmações, né, sobre lesão. O último vídeo que eu tinha gravado aqui pro canal foi um vídeo que eu gravei lá em Lima na madrugada e lancei ontem de manhã, que era o resumão da rodada da Libertadores. Eu não tinha gravado na sexta-feira, só fiz o giro do Jornada. E de lá pra cá, desde que eu pisei no Brasil até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, 2 lesões já foram divulgadas pelo Fluminense. Ou seja, preciso sair do Brasil de novo, né? Agora só no segundo Cerro Porteño. Mas falando sério aqui, o Fluminense divulgou primeiro, na sexta-feira ainda, sobre a lesão do Renato Augusto,
né? Segundo a própria divulgação da equipe do Fluminense, o Renato, vamos lá, né? O Renato sentiu dores na panturrilha. É sempre bom tomar cuidado ali com essas divulgações do Fluminense. Elas têm uma série de pegadinhas ali. O Renato sentiu dores na panturrilha, ó, igual tá aí na tela, na panturrilha esquerda, durante o jogo contra o Alianza Lima. E iniciou o tratamento do problema muscular no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira. Então, assim, tratamento do problema. Dores. Lesão, né? Lesão muscular, né? Enfim, Renato Augusto teve uma lesão muscular no jogo contra o Alianza Lima, já tá tratando. Problema muscular, a gente sabe como é que funciona. Pode ser grau 1, grau 2, grau 3, pode ser para ele voltar na semana que vem, pode ser para ele voltar daqui a 3, 4 meses. A gente não sabe qual é o grau. O fato é que o caso do Renato Augusto, especificamente, a gente dá para garantir que ele não joga contra o Colo-Colo, é muito curto o período, né? Então seria um que estaria fora. Já o problema do Marlon, ele foi divulgado neste sábado, pela manhã. Marlon tá fora há muito tempo do Fluminense. Nesse ano, assim, ele esteve disponível. Deixa eu ver aqui. A última vez que o Marlon esteve disponível para um jogo do Fluminense foi Fluminense 2, Botafogo 4. É a última vez que eu não relacionei ele aqui como um jogador lesionado, mas o Fluminense poupou jogadores para esse jogo. Então pode ser por isso que eu não botei ele aqui como um desfalque, alguma coisa, mas Fluminense 2, LDU 0, ele estava em campo. Então a última vez, isso lá no dia 1º de março, ou seja, ele passa março inteiro sem jogar. Março inteiro sem jogar, e não só março inteiro, mas é o ano passado. O fato é que Marlon, todo mundo sabe que eu não era o fãzão do Marlon, né? Mas, enfim, vou primeiro dar a notícia, depois eu opino aqui sobre o Marlon. O Fluminense informou na manhã desse sábado que o zagueiro Marlon foi submetido a uma artroscopia no joelho direito. Artroscopia no joelho direito. A artroscopia é um procedimento cirúrgico, né? Mas muito menos agressivo do que uma cirurgia de cortar e tal. O procedimento feito por uma equipe médica do Fluminense foi bem sucedido, desejando uma pronta recuperação. Bem, a situação do Marlon ali especificamente, ela envolve um ponto que na minha memória, né? Vocês vão lembrar que o Felipe Melo fez uma artroscopia também. Lá após o Carioca de 2022, se eu não me engano. Ele fica um mês e pouco fora. Vamos ver como é que vai ser, cara. Isso normalmente complica muito o cenário do jogador em si. Aí você olha pro contrato do Marlon, ele tem empréstimo até o meio do ano. Como eu falava, né? Todo mundo sabe que eu não era o dos mais... Não é nem que eu não era favorável, eu era favorável ao Marlon voltar. Eu não tinha essa empolgação que muita gente tinha sobre o Marlon. Assim, eu vi uma empolgação muito grande e tal, e eu me senti um peixe fora da bolha, porque eu não vi o Marlon como esse super jogador na passagem dele lá de 2015 e tal, quando ele foi revelado. Não acompanhei ele na Europa, então eu não via o Marlon com essa super volta. E assim, dentro de campo é até difícil avaliar o Marlon. É até difícil avaliar ele dentro de campo. Porque ele ano passado ele joga 20 jogos, mas vai lá, quantos jogos ele joga de verdade? Uns 8, 7, sei lá. Nesse ano, quantos jogos ele joga de verdade? Uns 2, 3 jogos. E ele vai mal em muitos jogos. Eu fui rever por uma questão de análise tática, que eu quero fazer pra amanhã. Eu fui rever o Fluminense Botafogo, que a gente perde por 2-0. Meu amigo, é desesperadora a atuação dele. Então assim, o Marlon hoje, se ele tivesse disponível pra jogar, olha a frase que eu vou falar, hein? Se ele tivesse disponível pra jogar, na minha conta, ele estaria atrás do Antônio Carlos. Porque o problema dele é físico e técnico neste momento no Fluminense. Então, assim, o fato é, passar a volta do Marlon é desesperadora. Eu não vou igualar a volta dele à do Alan. Porque eram dois jogadores que eu não conseguia ver ter a mesma empolgação que a torcida tinha nessa volta desses dois jogadores. Até porque a do Alan foi bem problemática. Mas ainda assim, eu diria que o Alan jogou mais no Fluminense, de qualidade, do que o Marlon nessa volta. Tô errado? Deixa aqui embaixo nos comentários. Dá pra refletir. Acho que o Alan jogou melhor do que o Marlon jogou nessa volta, um em 2022, outro em 2023. Vamos lá, tá? A gente abre aqui o nosso painel tático pra gente trocar uma ideia sobre a possível escalação para
pra terça-feira. Eu devo gravar um vídeo ali de análise tática e tal, mas esse daqui virou meio que a espinha dorsal base, né? Pra próxima terça-feira, né? Porque, vamos lá, a gente não sabe, né? O que a gente não sabe? Se a gente olhar a escalação base do Fluminense e tal, seria só tirando o Marquinhos, botando o Keno, Ganso e Cano, né? Seria essa a lógica. Mas a gente não sabe se o Keno já volta nessa semana agora, né? O Keno que teve uma torção no tornozelo, aparentemente ainda não deve voltar. Então o Marquinhos, que fez um bom jogo, mesmo sendo mandado para a lateral esquerda depois e tal, o gol não muda em nada a avaliação, fazia um bom jogo o Marquinhos lá em Lima, mesmo quando estava jogando na sua posição. Pela sequência base, a escalação do Diniz deve ser essa daqui mesmo, com o Ganso voltando aqui pelo meio, se tiver condição já de jogar e ser titular normalmente, e Germancano. Acho que a escalação não foge muito disso, tô errado? Porque, vai lá, o máximo que eu acho que poderia acontecer é alguém virar e falar, não, o Douglas Costa, ele não tinha condições de jogo de jogar 90 minutos, por isso que o Marquinhos começou jogando. Só que o Marquinhos foi bem. E aí, se o Diniz for justo, o Marquinhos continua titular, né? Mas acho que o Douglas Costa também não seria problemático de assumir a posição, porque, pelo pouco que a gente viu até agora, não achei problemático. Tem alguma mudança possível? Lembrando que John Kennedy e Diogo Barbosa seguem fora, né? Não teria nem acho que discussão hoje do John Kennedy assumir também a titularidade. E a gente não sabe, né? Quem a gente não sabe ainda, mas provavelmente não joga, Gabriel Pires. O Marlon, acabei de falar, não joga com certeza. O Renato Augusto, muito provavelmente também não joga. A gente não tem notícias sobre Keno e Manuel. São dois jogadores que estão lesionados, ficaram de fora do último jogo por causa de lesão. E a gente não tem a certeza se eles jogam ou não. O que eu tenho a mais absoluta certeza é que olha isso aqui. Isso aqui, pô, essa arte aqui é espetacular, pô. Isso aqui é da Golcase, cara. É um carregador portátil. Ó, entrada tipo C, entrada USB normal, entrada tipo C pra todo mundo que tem iPhone. Agora até o Android já há um bom tempo também tem carregador tipo C, assim. Essencial, carrega rápido. Tenho usado bastante, cara. Se você quiser um desse lá na Golcase, você vai lá, tá? O site vai estar aqui na descrição. É um site que vende muita coisa relacionada a Fluminense, muita coisa mesmo. A especialidade deles é capinha de celular, né? Tem as capinhas de celular, que se você comprar duas, você ganha mais duas. E aí você sai com 4, ou seja, todas as capinhas estão pela metade do preço, é mais ou menos isso. E tem capinhas muito legais, essa daqui, por exemplo, que eu tenho. Essa daqui, na verdade, eles me deram de Dia dos Pais. Ó, tem como você personalizar ali, eles botaram o Gabriel Amaral e Murilo, né? Eu e meu filho. Tem como você personalizar as capinhas, botar teu nome, número na capinha do Fluminense. Mas eles têm outras coisas também. Tem garrafinha térmica, tem copo térmico, tudo personalizado também do Fluminense. Além do carregador portátil também. Carregador portátil turbo. Tenho usado consideravelmente isso aqui, levei pra viagem, enfim, bem legal, tá? Vai lá. Ah, Gabriel, e cupom de desconto? Trabalho com cupom de desconto, pô. Jornada. Botou o cupom Jornada, tu ganha 10% de desconto. Além dessas promoções de comprar duas, ganhar 4 e tal. Beleza? O link tá aqui na descrição. Tamo junto. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Até a próxima. Valeu.